Como é que você avalia os primeiros meses do governo Bolsonaro? Que nota que você dá para o presidente? Olhando as últimas pesquisas do Datafolha e do Ibope, a gente vê que a popularidade do Bolsonaro é ruim. Por que isso está ocorrendo? É verdade que o Bolsonaro já te processou? Quem mais te processou? E quem que paga todos esses processos? Outro dia o jornal o Globo fez uma reportagem e descobriu que desde 1991 Bolsonaro e seus filhos políticos já empregaram 102 pessoas com laços familiares em seus gabinetes ao longo da história. E você acha isso normal? Você chegou alguma vez a ser ameaçado de morte? O meu convidado é um dos jornalistas esportivos mais respeitados, polêmicos e prestigiados do Brasil. Ele é corajoso, fala o que pensa, coloca o dedo na ferida. Vive criticando os poderosos do futebol e do esporte. Meu entrevistado tem 69 anos de idade, 50 de jornalismo, escreveu 7 livros e já trabalhou na revista Placar, Playboy, no jornal Folha de São Paulo, Lance, o Globo, nas TVs Cultura, Rede TV, Record, SBT, Globo e ESPN Brasil. Hoje ele é colunista da Folha de São Paulo, tem um blog poderoso no UOL, faz comentários na Rádio CBN e tem um programa de entrevistas na TVT. Juca Kfouri, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Muito obrigado, Bonfá. Estamos aí, repetindo uma entrevista, segundo você se lembra perfeitamente. É verdade. Para quem não sabe, já estive com Juca Kfouri quando eu era aluno de jornalismo na faculdade. Tive a oportunidade e a honra de entrevistar Juca Kfouri. Eu era estagiário na Playboy, porque são idades mais ou menos parecidas, né? É mentira! Como é que você avalia os primeiros meses do governo Bolsonaro? Que nota que você dá para o presidente? Bonfá, é uma coisa de um retrocesso tamanho, de um processo anticivilizatório, de barbárie, de obscurantismo, que não tem nota positiva, é menos qualquer coisa. É um absurdo, é um pesadelo. Eu, às vezes, acho que estou vivendo numa grande pegadinha. Quando eu vejo o presidente, quando eu vejo o ministro do Meio Ambiente, quando eu vejo o ministro da Justiça, quando eu vejo tudo o que está acontecendo no Brasil, o ministro da Educação, é uma coisa que eu falo, não é possível. Não é possível que a gente esteja vivendo isso. É uma aprovação. Né? Verdade que não é uma aprovação exclusiva nossa, porque a gente vê nos Estados Unidos coisas semelhantes acontecendo com Trump. Né? Eu não sei o que deu no mundo de repente, acreditar nesse tipo de gente. Quer dizer, que faz a política contra a vida, que faz a política do passar por cima de tudo que é civilizatório. Né? Eu acho uma coisa assim inconcebível o que nós estamos vivendo. Jamais imaginei que quase aos 70 anos de idade fosse viver isso. Jamais. Eu te diria que, em certos aspectos, do ponto de vista da ofensa à inteligência, é pior que o tempo da ditadura militar. Uau. Tá? Eu só estou esperando o Bolsonaro fazer o discurso daquele general falangista no tempo do Franco que terminou dizendo viva la muerte. Eu acho que só falta isso. Porque se você pensar nas coisas mínimas, as coisas máximas que o Bolsonaro prega, de tirar a cadeirinha de criança do automóvel até o desmatamento na Amazônia, é uma política contra a vida. Permanentemente contra a vida. Eu não sei que tipo de frustração esse cidadão tem, né? O que aconteceu com ele na formação dele, para ele ser esse doidivanas que ele é. Então você está me dizendo que ele não está fazendo nada de bom, só está fazendo coisa ruim. Eu não vejo nada de bom. Não tem nada positivo. Não, você poderia dizer, mas tem a reforma da Previdência. Da maneira como está sendo feita, não me convence. Não me convence. Eu acho que é mais ou menos a reforma trabalhista que fez o Sr. Temer, que ia resolver a questão do desemprego no Brasil. Resolveu? Ao contrário, aumentou. Né? Então é uma mentirada. Né? E você olha e vê, pintaram este Guedes como um gênio da economia, das finanças. E não transparece essa genialidade em nenhum dos seus atos. Não há um economista de qualquer lado que você ouça no país que diga que um dia teve uma interlocução com o Guedes,
que o Guedes fosse considerado um deles, fosse no meio acadêmico, fosse no meio empresarial. Não, né? É um cara que soube ganhar dinheiro e ponto. E sobre quem há, inclusive, dúvidas sobre a lisura de alguns atos na sua vida privada. Então, realmente não vejo nada de positivo. Olhando as últimas pesquisas do Datafolha e do Ibope, a gente vê que a popularidade do Bolsonaro é ruim. Sim. Talvez a pior de todos os presidentes recentes em início de mandato, nessa época democrática, depois de 85. Por que isso está ocorrendo? Porque eu acho que as pessoas caíram em si. Quer dizer, o que o Datafolha revela? Que nós temos um terço que apoia o Bolsonaro, nós temos um terço contra o Bolsonaro e temos no meio um terço que já não o aprova mais. Né? Neste um terço, eu imagino que haja bolsonaristas não, gente que votou no Bolsonaro e se arrependeu diante das barbaridades que vê o Bolsonaro dizer e fazer. E dentro de um terço que o apoia, ele começa a perder alguns correligionários que gostariam que ele radicalizasse mais. Não é pelos defeitos dele. Gostariam que ele radicalizasse ainda mais. Antes de continuar a minha entrevista com o Juca Kfouri, um recado muito importante. Inscreva-se no meu canal agora e ative o sino. Isso é muito importante, porque quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer. Eu conto com vocês, hein? É verdade que o Bolsonaro já te processou? Sim, por um episódio muito simples. E que absurdo que tenha um juiz em primeira instância, provavelmente correligionário do Witzel, me condenado. O que aconteceu? Houve um episódio dentro do trem no Rio de Janeiro em que um grupo de torcedores do Fluminense encontrou dois senhores com a camisa do Internacional na tarde em que o Fluminense ganhou do Internacional no Maracanã e o Internacional foi rebaixado para a segunda divisão. E esses dois caras, e esses dois torcedores foram submetidos a um verdadeiro terror, a ameaças, a bullying, a uma covardia inominável. Isto foi filmado e foi mostrado na ESPN no Linha de Passe, programa que eu fazia lá. E quando eu vi aquilo, eu tive uma reação em que eu terminei dizendo, olha, para quem já esteve diante de um torturador, e eu estive, infelizmente, com 20 anos de idade, essa cena me lembra estar diante de um torturador, da iminência de uma violência sem tamanho, provavelmente de gente que vai votar no Bolsonaro. Ou seja, eu fiz a ligação daquela violência com o eleitorado do Bolsonaro. E ele foi à internet, disse que eu precisava levar uns tabefes e acabou me acionando. Em primeira instância, eu fui condenado a pagar 120 mil reais, se não me engano, eu e a ESPN. Então vocês perderam. Sim. E ele condenar, porque aí eu também o acionei pela ameaça dos tabefes. Então, este juiz o denunciou, o condenou a pagar 6 mil reais para mim. Veja a diferença. E você ganhou? Sim. Não, ele também não pagou. Ele está recorrendo também? Sim, recorremos ambos. No tribunal, em segunda instância, portanto, o tribunal diminuiu a minha pena para 30 mil reais e manteve a pena dele manteve os 6 mil reais. A ESPN achou até que valia a pena. E eu disse, não vale a pena. É uma questão moral. Eu tenho que ser absolvido nessa. Não há hipótese de eu aceitar esta decisão. E aí recorremos a Brasília. Está lá para ser julgado em Brasília. E eu tenho absoluta certeza que eu vou ser absolvido. Porque o que eu disse não é rigorosamente nada que não esteja justificado, inclusive, pelo que aconteceu depois, de quem é o eleitorado de Jair Bolsonaro. E das coisas que ele disse, e das violências que ele prometeu. Lembre-se dele falando para a Avenida Paulista, vamos matar os Petralha, vamos nos... Né?
Não podem me acusar de ter dito que o bolsonarismo faz a pregação da violência. Não podem me acusar disso. Você já esteve com ele? Não, não o conheço, não quero conhecer. É das raras figuras. Você perguntar, você entrevistaria o Ricardo Teixeira? Sem dúvida nenhuma, adoraria que ele me desse uma entrevista. Adoraria. O Bolsonaro não. Com o Bolsonaro não, porque aí é uma outra esfera. Eu não tenho que conversar com essa figura. Eu não o coloco no rol dos seres humanos a serem conversados. Não tenho porquê. Não tenho nenhuma vontade de encontrá-lo, de conhecê-lo. Quem mais te processou, Juca? Você quer... Quanto tempo tem o programa? Ô, louco! A lista cabe nessa mesa? Vamos lá. Joseph Blatter. Verdade? Sim. Ricardo Teixeira. José Maria Marim. José Eduardo Fará. Vanderlei Luxemburgo. Eurico Miranda. Quando a revista Placar, em 82... denunciou 125 pessoas por fazerem parte da máfia da loteria esportiva, só ali houve mais de 80 processos. Eu parei de contar quando chegou no 100º. Entendeu? O ex-ministro do esporte, Agnello Queiroz, diversos. E esses processos todos você ganhou ou perdeu? Não, eu perdi. Eu perdi um processo para o Ricardo Teixeira, eu perdi um processo para o José Maria Marim, estou perdendo, que também está no STF, que certamente eu vou ganhar, porque a sentença dizia o seguinte, que se aquelas coisas que eu disse numa entrevista eu tivesse dito numa reportagem, como eu já tinha dito, tudo bem. Mas que numa entrevista eu não estava falando como jornalista. E eu lhe pergunto, agora é uma boa situação até, você está aqui falando com quem? Estou falando com o jornalista. Dizer que nós não estamos fazendo jornalismo... Estamos. Não subsistirá. Não subsistirá. Mas não se esqueça, José Maria Marim foi governador de São Paulo, né? Exerceu um poder, inclusive, né, na área do Ministério Público, do Judiciário, enfim. E foi isto. José Maria Marim está preso nos Estados Unidos, né? Eu estou solto. E quem que paga todos esses processos? Felizmente, as empresas para as quais eu trabalho, senão eu já teria quebrado. Você não estaria nesse apartamento, estaria num muquifo qualquer. Não, felizmente, sobre isso não há dúvida. E tive a felicidade de trabalhar em empresas que, mesmo depois de eu sair delas, permaneceram me defendendo. Por exemplo, a ESPN, de onde eu recém saí, continua me defendendo neste processo do Bolsonaro. A Folha, quando eu saí da Folha de São Paulo para o Lance, continuou me defendendo dos processos que havia contra mim por colunas escritas na Folha de São Paulo. Mas o Ricardo Teixeira e a CBF, como figura, como pessoa jurídica, me processaram mais de 50 vezes. E era uma maneira de intimidar, de fazer. Esse cara vai parar para pensar antes de escrever a meu respeito. E eu nunca parei para pensar antes de escrever a respeito dele. Você chegou alguma vez a ser ameaçado de morte, ou receber recadinhos, ou ameaças, telefonemas, e-mails? No episódio da máfia da loteria esportiva, sim. Recebi uma ligação na Editora Abril de um cara falando num castelhano ridículo, que eu devia ter entendido que era só uma pataquada, e que eu me assustei porque ele falou o nome dos meus filhos, em que escola estudavam e a que hora saíam da escola. Aí a Editora Abril pôs segurança para a gente. Não era brincadeira. Não. Vivi bem uns 3 meses com esquema de segurança, do qual eu desisti no seguinte episódio. Eu morava numa casa térrea, na Vila Olímpia, que tinha um terreno enorme, a casa era pequenininha, lá no fundo, mas tinha uma frente enorme, e um muro alto e um portão alto.
E eu chegava de madrugada, com frequência, da Editora Abril, fechamento das revistas Placar, e tinha combinado com o segurança que eu tocava, dava um toque na buzina e ele vinha abrir o portão para mim. Estava chegando com a minha mulher, não era nem da Editora Abril, chegando, acho que, de uma festa ou coisa que valha. Dei o toque na buzina, ele não atendeu, não abriu, dei outro, não abriu, dei o terceiro, não abriu. Desci do carro, abri o portão, entrei com o carro, com luz alta, um pouco preocupado, e o vejo dormindo encostado na parede, numa cadeira, na casa. Fui até ele, ele continuava dormindo, tirei o revólver do coldre dele, ele tomou um susto. Eu falei, amigo, é o seguinte, tudo que eu não quero é ser morto eventualmente com o revólver do meu segurança, né? Devolvi o revólver para ele, fui dormir. No dia seguinte, cheguei na Abril e falei, faz favor, tira a segurança, porque... Né? Não estou seguro. Não estou seguro. E também nunca mais aconteceu nada. Aprendi, Bonfá, que quem queira te pegar não te ameaça. Não te ameaça. Pega. Não manda recado. Isso. Outro dia o jornal o Globo fez uma reportagem e descobriu que desde 1991 Bolsonaro e seus filhos políticos já empregaram 102 pessoas com laços familiares em seus gabinetes ao longo da história. E você acha isso normal? Você acompanha essa reportagem? Claro. Eu sei que sou eu que estou sendo entrevistado, mas o jornalista tem péssimo hábito de fazer perguntas. Eu te pergunto, tem alguma coisa normal no governo Bolsonaro? Seguindo na ironia, eu te diria o seguinte, mas qual é o sentido de fazer política se não for para dar emprego para as famílias, para os familiares, para os parentes, para os vizinhos, para as milícias? Qual é o sentido? Para o Bolsonaro, o sentido é esse. Primeiro os meus. Ele não diz isso com todas as letras. Eu protejo meus filhos. Ponto. Pergunte ao meu irmão, que é fotógrafo, quantos freelas ele fez quando trabalhava. Eu era diretor da revista Placar ou da revista Playboy. Ele te dirá, tem um irmão ingrato. Por quê? Porque eu fazia questão de não misturar as coisas. E quando o seu filho escolheu o jornalismo, o que você disse para ele? Isso é uma história longa. Meu filho um dia me disse que queria ser jornalista e fazer jornalismo esportivo. E eu disse a ele, você vai herdar todos os meus inimigos e nenhum dos meus amigos vai te ajudar como eu não ajudo filho de amigo. Acabou por ironia, né? Eu brinco sempre com isso, ele me arrumou um bico na ESPN, né? Porque ele entrou na ESPN quando a ESPN foi fundada e eu muito depois. Então, brinco, foi ao contrário, ele me arrumou um emprego lá. Mas a gente tem que tomar... Aí aquela coisa, Bonfá, da mulher de César. Não basta ser, tem que parecer honesta. Então você tem que tomar cuidado com isso. Como é... Tendo um monte de fotógrafos de qualidade na cidade, por que eu ia dar um freela para o meu irmão? Independentemente da qualidade do trabalho dele. Você dirá, bom, mas daí ele é prejudicado por ser seu irmão? E eu te respondo, não. Porque se ele de fato é bom, em outros lugares ele encontrará trabalho. Não há de ser comigo. E houve ocasiões... principalmente na Placar, em que o Lemir Martins, que era o editor de fotografia, chegou para mim e falou assim, vou chamar seu irmão para fazer o 4º jogo, porque os 3 primeiros fulano vai fazer não tem... tá bom, chama. É você que está chamando. Mas é o mínimo que você tem que se preocupar, porque senão vira essa coisa... desse protecionismo e da confusão do público e do privado. Que você não pode fazer. Você está gostando da minha entrevista com o Juca Kfouri? Não acabou! Em quem que você votou para presidente na última eleição presidencial? No passado, eu vi você mais próximo do FHC e do PSDB. Agora eu estou sentindo você mais perto do PT. Você é de esquerda? Você é um petista? Como é que você se define politicamente?
A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou Haddad recentemente a 4 anos de prisão em regime semiaberto por crime de caixa 2 na eleição municipal de 2012. Como é que você avalia a decisão do juiz Francisco Schintani? O Lula merece estar preso ou não? Quem que é o Lula para você? Você acha que o STF vai soltá-lo até o fim do ano?